Olá pessoal, boa noite, espero que esteja tudo bem com você, assim como está comigo. Estamos começando mais um vídeo do SUS Fácil, seja bem-vindo. Nesse vídeo vamos corrigir mais uma questão sobre o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte realizado no ano 2000 para a prova de fiscal sanitário. Vamos receber nessa noite o professor Evaristo. Boa noite, professor Evaristo, seja bem-vindo, espero que esteja tudo bem também com você e com os seus. Agradecemos mais uma vez sua colaboração. Daqui a pouco eu volto para a gente conversar um pouco mais sobre esse conteúdo que o Evaristo vai explicar para vocês. Até mais. Boa noite, Eldon. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Vamos para mais uma correção de prova. Hoje eu escolhi aqui a questão 48. Então, é a questão 48 do último concurso para fiscal sanitário de Belo Horizonte, ocorrido no ano de 2000. O que trata a questão 48? Vamos ao enunciado dela. O cozimento insuficiente do alimento pode gerar: letra A, intoxicação alimentar. B, destruição no número de bactérias esporuladas. C, destruição de bactérias patogênicas. D, diminuição do número de bactérias anaeróbicas. E, ingestão de micro-organismo com virulência atenuada. Bom, eu procurei na legislação aquilo que fosse mais específico para respondermos essa questão. Encontrei na RDC 216 da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esses dois itens que fazem uma referência ao tratamento térmico do alimento. Assim, vejamos. 4.8.8. O tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, no mínimo, 70 graus Celsius. Temperaturas inferiores podem ser utilizadas no tratamento térmico, desde que as combinações de tempo e temperatura sejam suficientes para assegurar a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. No item 4.8.9, a gente tem que a eficiência do tratamento térmico deve ser avaliada pela verificação da temperatura e do tempo utilizados e, quando aplicável, pelas mudanças na textura e cor na parte central do alimento. A gente verifica que, neste regulamento, não trata especificamente de bactérias patogênicas, sobrevivência, multiplicação e etc. Mas fala da temperatura mínima que deve atingir quando o alimento é submetido ao tratamento térmico. Ou seja, é aquela temperatura segura para que a gente possa estar eliminando os micro-organismos que fazem mal à saúde, que são chamados de patogênicos. E sempre verificarmos, através de termômetro, verificar a temperatura que está sendo submetido ao alimento, ou então verificar o que está mudando na textura e na cor do produto. A gente sabe que um produto de origem animal, por exemplo, quando é mal passado, uma carne mal passada, por exemplo, ela vai ficar sangrando, ela fica com uma tonalidade ainda de cor de carne, vermelha ou rosa, não fica com aquela tonalidade escura de uma carne bem passada, ou seja, submetida a uma temperatura mais elevada. O que acontece, então? Essa questão ela foi elaborada pensando já no estudo de microbiologia aplicada a alimentos. Ok? Eu vou pegar aqui esses itens que estão relacionados às respostas que a gente tem nessa questão. Então, intoxicação de origem alimentar, o que é isso? Um alimento, quando ele apresenta perigos químicos e biológicos num nível elevado, bactérias patogênicas numa quantidade que a gente fala que é infectante, ou um produto químico numa quantidade também não aceitável, ele pode provocar uma intoxicação alimentar. No caso da questão, trata-se de um perigo biológico.
né, que é a sobrevivência e multiplicação de um micro-organismo patogênico, levando uma intoxicação, porque lá falou de um cozimento insuficiente. Bom, vamos passar para o item posterior. Bactérias esporuladas. Para destruir ou inativar esporos, é necessária uma temperatura acima de 100 graus sob pressão. Isso nos faz recorrer a equipamentos específicos, autoclave ou, no caso de domicílio, uma panela de pressão. Só assim é que nós vamos eliminar o micro-organismo na forma esporulada. Então, são temperaturas elevadas. Bactérias patogênicas. Para destruí-las, bactérias patogênicas são aquelas que causam doenças, né? Então, para destruí-las, é necessário submetê-las ao tratamento térmico eficiente, de modo que a temperatura e o tempo de ação garanta a eliminação dos micro-organismos patogênicos. Então, a gente tem que submeter a uma temperatura mais elevada. A própria lei já fala que é 70 graus Celsius no mínimo, né, para a gente estar eliminando com segurança os micro-organismos patogênicos. Bactérias anaeróbicas. São bactérias que não precisam de oxigênio para viverem, para sobreviverem. Tá? Elas vivem na ausência de oxigênio. E virulência. O que é virulência? É a capacidade de um micro-organismo ser mais agressivo e causar maior número de casos graves, até mesmo um óbito. Então, é a toxicidade associada àquele micro-organismo. Tá? Então, isso a gente trata de virulência, de maior ou menor virulência. Então, vamos para a questão. O cozimento insuficiente do alimento pode gerar? A resposta correta é a intoxicação alimentar, que é a letra A. A gente sabe que um dos fatores, porque podem ser vários, né? Então, um dos fatores que podem levar a intoxicação alimentar é o cozimento insuficiente, porque o cozimento insuficiente permite a sobrevivência de micro-organismo e, dependendo das condições posteriores, a multiplicação desse micro-organismo, e sendo um micro-organismo patogênico, ele pode produzir ou não toxina, ele vai causar a intoxicação alimentar ao ingerir este alimento. Para explicar mais sobre intoxicação alimentar, a gente tem que gastar aí umas 2, 3, 4 aulas, né, para a gente tirar todas as dúvidas. Mas, em síntese, é isso. Vamos na questão B, para a gente ver que não é essa questão a resposta correta. Questão não, opção. Destruição no número de bactérias esporuladas. Um cozimento insuficiente, ele não vai causar destruição do número de bactérias esporuladas, porque a gente está vendo que esse cozimento, esse tratamento térmico, o alimento não foi submetido a uma temperatura elevada. E a gente viu anteriormente que bactérias esporuladas, na forma esporuladas, para ser inativadas, tem que ser submetida a uma temperatura acima de 100 graus e sob pressão. Na opção C, a gente tem aqui destruição de bactérias patogênicas. Um cozimento insuficiente também não vai ser suficiente para eliminar, para destruir as bactérias patogênicas. Se foi insuficiente, é porque não foi suficiente para eliminar o nosso perigo biológico. No item D, diminuição do número de bactérias anaeróbicas. Mesma situação. Não vai diminuir porque a temperatura do tratamento térmico não foi suficiente para eliminar bactérias anaeróbicas e as aeróbicas também. Tá? Aqui no caso, essa anaeróbica foi só para confundir, porque qualquer bactéria, seja elas anaeróbicas, restritas ou facultativas, e as aeróbicas também. Então, aqui no caso, a gente precisa de um cozimento eficiente, a uma temperatura elevada, acima de 70 graus, associada ao tempo de ação também. Porque se ficar pouco tempo, não vai ser suficiente para eliminar os micro-organismos. E ingestão, a letra E, ingestão de micro-organismos com virulência atenuada. Mesma coisa, gente, a virulência, para ser atenuada, ela tem que sofrer um tipo de tratamento, seja ele químico, seja ele físico, e no caso aqui a gente está falando de cozimento que é físico. Então tem que ser uma temperatura elevada para a gente atenuar, para a gente inativar essa virulência
que pode muitas vezes ser provocado por uma toxina, né? E essa toxina tem que ser submetida a uma temperatura elevada, sob pressão também, muitas vezes, ou por um período longo de ação do calor, para que a gente tenha essa virulência atenuada. Aqui no caso, com o cozimento insuficiente, a gente não consegue destruir, né, nem inativar esses micro-organismos, como foi colocado aqui. Então, a resposta que se aproxima muito mais a essa questão é a intoxicação alimentar, porque o cozimento insuficiente ele permite a sobrevivência e multiplicação de micro-organismos patogênicos que vão causar exatamente a intoxicação alimentar. Bom, essa foi a nossa resposta. Agradeço a atenção de todos, bons estudos e até uma próxima. Obrigado, Evaristo. Muitas colocações interessantes. Nós aprendemos bastante. Espero que você, que esteja nos vendo, também tenha aprendido. Quero pedir para que você compartilhe, divulgue, comente e esteja conosco no próximo vídeo. Esse é o SUS Fácil. Até a próxima.